sua. Boa tarde a todos. Boa noite, talvez, né, para alguns, os horários diferentes. Estamos aqui para mais um dia de Semana Nacional de Arquivos. Meu nome é Vitor Policarpo, estudo História na UFOP. Estou aqui com as convidadas, nossas doutoras Ivana e Adriana, né? Vamos falar um pouco hoje sobre educação patrimonial e como isso aplica aos arquivos. Queria esperar um pouco, né? Um tempinho para todo mundo chegar. Como isso aplica aos arquivos. Tá dando para ouvir meu áudio tranquilo aí, gente? Ok. Queria Abaixa saber... um pouco, Vitor. Ok. Aquela hora que você abaixou ficou melhor, não deu zumbido. Tá melhor agora? Agora sim. Ótimo. Vamos esperar um pouquinho então, gente. Se chegar mais gente, né? O povo deve estar entrando no link ainda. Fique à vontade para compartilhar com seus amigos, seus colegas e tudo mais. Ótimo. A semana tem sido incrível. Hoje é o nosso quarto dia, né, de apresentações. Começamos na segunda. Gente de todo o Brasil participando, de todas as instituições, de várias profissões, inclusive. Queria saber um pouco do nosso público que está aí, de onde vocês são, o que vocês fazem. Então, essa galera chegando aí. Esperar mais uns 3 minutinhos aí. Bahia, estuda história. É gente do Brasil inteiro, né? Isso é ótimo. Bem-vindos. E é sinal de que teremos boas trocas. Mas que ufologia na FMG, deve ser aluno seu, Ivan. Esperar dar umas 5h10 e a gente começa de fato. Pode ser? Esperar mais gente chegar. No decorrer da apresentação, gente, fiquem à vontade para mandar perguntas, dúvidas, questionamentos, comentários. Lá no finalzinho, depois das falas da Adriana e da Ivana, a gente vai abrir espaço para diálogo com o público e tudo mais. Queria ressaltar também que... Pode falar. Essa é a melhor parte, porque as lives são realmente boas opções para fala, mas muitas vezes nos falta o tempo de interação, não é? Sim. Então, adorei o formato, cumprimento você, Vitor, os colegas do arquivo, né? A Anne Jaqueline Torres, amigos da Bem presente, UFOP. gente. Maria do Carmo está aí presente também. A gente estava falando dela agora há pouco. Olá, Maria do Carmo, que prazer. Goiás. Gente do Brasil inteiro, né? Bom, vou começar aqui um pouco, então, né? Primeiro, gostaria de falar como isso aqui está sendo transmitido no YouTube para todo mundo. Vai ficar gravado, todo mundo vai ter acesso depois, quem quiser utilizar. E... Bom, é isso. Acho
Eu já me apresentei, mas vou me apresentar de novo. Chegou mais pessoas aí. Com isso, eu vou apresentar também as nossas convidadas. Eu sou o Vitor Policarpo, eu atuo no Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana, estudo História na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Como tem gente do Brasil todo aqui, eu vou apresentar um pouco o arquivo, né? Que o Arquivo de Mariana ele atua justamente com os documentos da Câmara de Mariana, desde 1711, então, ou seja, vários séculos de documentos que a gente trabalha. E ele fica localizado no Instituto de Ciências Sociais e Humanas da UFOP, que é onde eu estudo, onde todos os membros do arquivo também estão lá. Queria mandar um abraço para todo mundo que está ajudando na organização desse evento. A Carla está com a gente aqui no fundo, ajudando a transmissão também. Bom, é isso. Vou apresentar um pouco nossas convidadas, mas depois peço a elas que fiquem à vontade para se apresentar, caso eu cometer algum gafe ou afins. De antemão, peço desculpas se der algum problema com a internet ou qualquer coisa. Problemas de AD acontecem, infelizmente. Mas vamos lá. Falando um pouco da Adriana, ela é formada em História, com toda a sua pós-graduação também pela Unicamp, né? E hoje ela atua lá como pesquisadora e professora. Ela tem ênfase em estudo como memória, arquivo e, sobretudo, sobre educação. Sobre a área de educação na história, educação em arquivos. E não é à toa que ela está aqui hoje para falar com a gente justamente sobre educação patrimonial. E a Ivana, ela é formada na UFOP, coleguinha de algumas décadas aí, né, digamos assim, de distância. Ela realizou seu doutorado na FMG e ela tem uma ênfase de estudo muito parecida com a Adriana, que é educação, arquivo, memória. Inclusive as duas têm várias publicações juntas, né? Isso é lindo de se ver. Publicações sobre arquivo, educação patrimonial. Então vai ser um papo muito interessante, muito enriquecedor. Já agradeço vocês aqui estar aqui com a gente, compartilhando com a gente esse espaço que é importantíssimo falar sobre isso, falar sobre educação patrimonial, falar sobre arquivos. E queria ressaltar o tema da semana de arquivos, que é empoderamento em arquivos. Seria a gente pensar o arquivo sobre uma ótica de que para que servem os arquivos sociedades. Como a sociedade pode ter um arquivo, como eu posso dizer, agregando a ela, né? Como a gente pode pensar o arquivo para a sociedade, não apenas uma instituição fechada. Então, enfim. Querem falar alguma coisa, Adriana, Ivana? Não, estamos satisfeitas com a apresentação. Obrigada, Vitor. Obrigada a todos os amigos e colegas da UFOP. É uma alegria estar com vocês e agradeço bastante o convite e mais esse diálogo, não é? Que a gente vem tecendo. E nessa semana tão especial, não é? Que no Brasil inteiro a gente está conversando sobre arquivos. Obrigada. Tem sido uma semana muito enriquecedora. A gente já organizamos vários eventos durante a semana. Estou vendo que participação no chat, várias pessoas já participaram de outros eventos. Então é isso. Acho que podemos começar, né? Ivana? Boa noite a todos, mais uma vez. É com enorme satisfação que eu participo dessa semana de História de Arquivos, né? E conversando com a universidade que me formou, me estimulou a pensar nos arquivos. Então, eu começo saudando a Universidade Federal de Ouro Preto, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais, né? A minha primeira casa para o estudo da história, celebrando a universidade pública, gratuita, que contribuiu para que a gente pudesse estar aqui hoje discutindo justamente o empoderamento dos arquivos. E Adriana e eu desenvolvemos um percurso de discussão sobre o tema há 5 anos, e ontem, ao conversarmos sobre essa mesa, sobre essa oportunidade de trocas, né, nós falávamos sobre empoderamento, né?
não é à toa que essa noção tão forte, que tem sido tão utilizada por várias áreas, foi a responsável por nomear a nossa semana de arquivos esse ano, né? Quando nós pensamos em empoderamento a partir desse estímulo do Conselho Internacional de Arquivos, né? E, claro, da mobilização das instituições brasileiras e estrangeiras, nós temos que lembrar o que significa, antes de mais nada, se empoderar para as instituições arquivísticas, né? Nós temos que lembrar que empoderamento se trata de um processo de desenvolvimento de relações econômicas, sociais, que se difundiu entre nós, especialmente a partir do movimento feminista. E, no caso dos arquivos, nós que não temos tantos arquivos institucionalizados, como discutir empoderamento dos arquivos, né? Então, a primeira questão é pensar nas múltiplas possibilidades que nós temos, especialmente nas cidades pequenas e médias, para discutir a constituição e o fortalecimento das instituições arquivísticas, né? Os formatos, eles não são únicos, né? Apesar de nós estarmos nesse espaço hoje, que é o espaço do arquivo da Câmara de Mariana, esse arquivo, desde a sua institucionalização junto ao FOP, né? Entrando no espaço da universidade, no laboratório de pesquisa histórica do Instituto de Ciências da UFOP, das Ciências Humanas e Sociais, esse arquivo, ele não só vem trabalhando o tratamento de seu fundo principal, que é a Câmara de Mariana, como o Vitor disse, em documentos de mais de 300 anos, a partir de 1711, mas ele também agregou novos fundos e novas coleções, né? Então, hoje em dia, ele não é só o arquivo da Câmara, ele é também o arquivo, ele custodia também arquivo da prefeitura e arquivos de periódico da cidade e outros conjuntos documentais que são fundamentais aí para a identidade, para um debate sobre o que significa um arquivo e o que significa o patrimônio documental, não só para Mariana, né, mas para os cidadãos, para a comunidade que ele atende. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é nós pensarmos empoderamento a partir daí. Esse é um arquivo já instituído, né? Se nós conversávamos no início, e o Vitor lembrou a minha satisfação de ter estudado no ICHS, esse é um arquivo que eu conheço há mais de 30 anos, né? E de longe eu venho acompanhando o crescimento dessa instituição, do seu trabalho junto à cidade de Mariana. Então, se nós vamos falar de empoderamento em tempo de pandemia, outro ponto fundamental para nós também é pensar na macrofunção arquivística na qual se insere
a ação educativa, cultural do arquivo como um todo, que é o que nós chamamos de difusão arquivística. Né? Não dá para nós acharmos que esse debate pode ser desvinculado desse contexto que nós enfrentamos hoje. Né? Cada um de nós em sua casa, os estudantes da UFOP, né, distantes do espaço do arquivo e longe do usuário. Né? Então, como empoderar a instituição sem promover o acesso, sem conhecer quem é o usuário do arquivo? Né? Se a experiência remota tem nos proporcionado eventos como esse, em que nós nos encontramos com colegas da Bahia, de várias partes do Brasil, a grande questão para nós nas instituições arquivísticas hoje é pensar como dar acesso e como construir rapidamente novas pontes com o usuário que, infelizmente, a gente não conhece tanto, não é? Então, pensar em uma ação educativa nos arquivos exige de nós hoje um esforço nas instituições para pensar quem nós atendíamos, como fazíamos isso até março de 2020 e como temos trabalhado ou não nesse contexto da pandemia com o usuário e para interagir com esse usuário. Acho que esses são pontos fundamentais nessa nossa conversa. Na nossa organização, Adriana e eu, dividimos essas questões introdutórias, né? Agora e mais à frente, uma exposição sobre possibilidades de trabalho, né? E aí nós temos aqui com a Adriana Koyama uma pesquisa importante que ela vai explorar bastante, que é sobre os arquivos online, né? O que dá nome à tese, é uma série de trabalhos que a Adriana vem desenvolvendo nessa perspectiva. Então, o que nós temos oferecido ao usuário? Né? Voltando a esse tema, a primeira questão é pensar quem usa o arquivo e quem poderia usá-lo. Né? De que maneira nós poderíamos fomentar novos usos para o acervo custodiado pela instituição. Né? Se nós olharmos o espaço do arquivo da Câmara de Mariana, nós localizamos o arquivo onde ele está dentro do site da UFOP, dentro do LPH, e ali dentro o usuário encontra uma apresentação do próprio arquivo e o trabalho que já foi feito pelas diversas equipes que passaram pela instituição de apresentação desses conjuntos documentais. Esse percurso não é um percurso fácil, não é? E dentro da apresentação do acervo, como que nós encontramos o acervo apresentado? Instrumentos de pesquisa que estão em PDF. Né? Então, para que o usuário ele realmente conheça o que o arquivo
em questão tem a oferecer, ele tem que clicar em cada um daqueles arquivos, baixar e explorar esse acervo, né? Então, quando eu fiquei pensando nessas possibilidades e como, né, trabalhar a educação, acho que tem um primeiro ponto que nós, arquivistas, temos que pensar, né, a partir não só dessa experiência, eu estou citando exemplos do arquivo da Câmara para interagir, né, explorar a prata da casa. Mas eu podia citar do Arquivo Público Mineiro, do Arquivo Público do Estado da Bahia, né? Várias instituições colocam seus instrumentos de pesquisa assim, né? Então, hoje, mais cedo, ao pensar nisso, eu acho que tem um primeiro ponto a ser trabalhado por nós, que é decodificar, apresentar para esse usuário o nosso arquivês. Como nós tratamos os conjuntos documentais, né? O que significa fundo, coleção para nós, o que significa uma série, uma subsérie, né? Por que a documentação está separada assim? Até que nível ela foi descrita? Então, há um trabalho de educação e de contato com o nosso público importante nesse momento da pandemia, que é nos apresentarmos mais, né? É difundir o que fazemos, qualificar nosso trabalho de modo a nos aproximarmos desse usuário, né? Se eu disse que é preciso saber quem é esse usuário, né? Saber o que ele busca, para que busca, como ele vai usar as fontes até para poder atendê-lo melhor. Da nossa parte, acho que o momento da pandemia exige o enfrentamento desse desafio, né? O Vitor me disse mais cedo que conheceu a Adriana Koyama no trabalho educativo do Arquivo Público da cidade. E no Arquivo Público da cidade, uma das coisas que eu pensei nos vários anos que trabalhei lá foi, inclusive, fazer um guia do arquivo Mirim, um guia para crianças, um guia para vários públicos distintos, com vocabulário diferenciado, né? Por quê? Porque o Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, né, ele tem um perfil bastante similar ao arquivo da Câmara de Mariana, né? Apesar dos nomes serem diferentes, os dois desempenham funções próximas de arquivos municipais. Aquele arquivo mais próximo do cidadão, em suas mais diversas faixas etárias, com interesses múltiplos, né? Uma coisa que eu adorava no trabalho em Mariana, nos arquivos de Mariana, era acompanhar a presença de idosos, né? E olha que eu passei por esses arquivos como estudante 30 anos atrás. Então, se eu disse que nós temos um trabalho agora na pandemia, que é um trabalho de educação sobre o nosso próprio trabalho, nosso fazer, né? Isso implica em dialogar com o usuário, em conhecê-lo, reconhecê-lo e explicar também o contexto de produção
dos documentos e o caminho de acumulação desses acervos, né? Por exemplo, se nós entramos na página do arquivo de Mariana, ainda sobrevive uma nomenclatura que é muito tradicional nos arquivos que têm conjuntos mais antigos, que é aquela separação entre os códices, entre os conjuntos encadernados e não encadernados, né? Isso é bem próprio de arquivos que têm acervos lá dos séculos XVIII, XIX. Né? A constituição de códices era não só resultado da formação de dossiês, como a gente faz hoje, no século XXI, mas era também a marca de uma estratégia de preservação, porque, afinal de contas, se eu encaderno um conjunto de correspondência, eu estou preservando na medida em que eu facilito o acesso e dou a eles uma capa de proteção. Tá? Então, coisas que nós, arquivistas, historiadores, normalizamos pelo contato com o acervo, precisa também ser objeto de troca, de uma melhor apresentação para o usuário, especialmente o usuário menos experiente, né? E um usuário que conhece o arquivo à distância agora, em tempos de pandemia. Então, pensar essas questões do acervo, de sua organização, de sua disponibilização, né? Afinal de contas, a maioria dos arquivos, não só o de Mariana, tem oferecido, durante a pandemia, não a possibilidade de navegar pelo acervo, mas navegar por instrumentos de pesquisa, né? E isso, se nós pensarmos no que significava para um usuário no começo da pandemia, significava o quê? A possibilidade de fazer um grande levantamento das fontes de interesse para a sua pesquisa, para futuramente desenvolver a pesquisa em loco, indo ao arquivo, né, indo ao CHS, e não só conhecendo a instituição, mas explorando os documentos. Hoje, né, 1 ano e 3 meses depois, né, dessa tragédia instalada, com tantos mortos, só o levantamento, para a maioria dos pesquisadores, já é muito pouco. Né? Então, entra na nossa pauta outra preocupação, que é o que mais nós vamos poder oferecer. Não é? Vamos poder digitalizar tudo e oferecer online? Não. Né? Especialmente porque nós estamos falando desse lugar tão sucateado nesse momento, que é o lugar da universidade pública. Né? Então, considerando todas essas questões, a educação patrimonial, as ações educativas, né, formais, não formais, elas se tornam um espaço privilegiado para nós trabalharmos a partir do arquivo com o público que nos visita e o público que nós podemos conquistar, não só por meio dos nossos espaços
né, online, mas pelas redes sociais, né, em espaços onde nós podemos conquistar esse usuário e apresentar possibilidades de trabalho. Né? Então, se agora nós não teremos a possibilidade de reformatar nosso acervo a curto prazo, como muito pesquisador gostaria, nós, conhecedores do acervo, do seu tratamento, dos seus distintivos, temos nas ações educativas um momento extremamente rico para transformar a experiência de aproximação, de conhecimento da história, né, já que nós estamos falando a partir de um trabalho em parceria com o curso de História da UFOP, nós temos possibilidades de explorar enormemente esse acervo e apresentá-lo para o usuário por meio dessas práticas educativas que nós viemos discutir com vocês aqui, né? Então, é essa perspectiva que nós trouxemos hoje. Pensar que alternativas, o que seria uma ação educativa de um arquivo, né? E aí, quando nós pensamos em educação patrimonial no Brasil, esse é um conceito que foi bastante disseminado e é muito conhecido, especialmente daqueles que vivem em cidades históricas, como Mariana, Ouro Preto, onde o trabalho com o patrimônio muitas vezes está associado ao trabalho com o patrimônio material, né? E especialmente com bens edificados, né? Esse conceito de educação patrimonial ele se torna mais conhecido em 99, quando o IPHAN e o Museu Imperial lançam o Guia Básico de Educação Patrimonial, em 99, e definem, naquele primeiro momento, a educação patrimonial como um processo de alfabetização cultural, né, e de apropriação desses bens. É claro que, de 99 para cá, esse conceito, essa concepção original de educação apresentada pelo IPHAN passou por várias críticas, modificações e foi ampliado, né? Quando se trata de pensar em patrimônio documental arquivístico, um dos grandes problemas que motivaram algumas dessas críticas é justamente que essa discussão do IPHAN nos anos 90, ela não contemplava experiências mais antigas de instituições como os arquivos, né? E até mesmo de museus, centros culturais que já desenvolviam ações educativas diversas, com uma compreensão da educação mais ampla e interativa, né? Então, eu já falei 25 minutos, eu sei que já estou no meu limite aqui, mas a Adriana vai apresentar agora algumas perspectivas para esse trabalho com educação patrimonial e arquivos, e a gente volta para dialogar daqui a pouco, tá bom?
Obrigada, gente. Muito obrigado. A fala, Ivana, sensacional. Falar de arquivo tem que falar de transparência, tem que falar de como fazer o arquivo chegar até a comunidade, né? Como, nas suas palavras, decifrar esse monte de documento. Bom, vamos seguir agora para a fala da Adriana. Fica à vontade para apresentar, Adriana. Muito instigante, não é muito provocativa essa apresentação da Ivana, que eu assino embaixo completamente. Na minha formação inicial na universidade, eu tive acesso ao arquivo Edgar Lowenroth, mas de maneira muito pontual. Então, eu levei muitos anos para descobrir, de fato, o que é um arquivo. Só quando eu fui trabalhar no arquivo é que eu descobri. E aí, bom, eu achava que isso era um problema meu, da minha formação, do meu percurso e tal. Conforme os anos foram passando, eu fui descobrindo que não era um problema meu, que é um problema muito mais amplo, porque a imagem social que se faz de um arquivo ainda está muito atrelada às imagens que foram construídas a partir do século XIX, né? Imagens historicistas. Então, existe uma coisa, uma fantasmagoria, né? Uma imagem meio nebulosa de que nos arquivos você vai encontrar, de alguma forma, a construção da história do lugar, da história da nação, não é? E mesmo quando a gente vai para um arquivo como consulente, a gente recebe algumas caixinhas, não é? E a gente pesquisa nessas caixinhas, a gente não tem dimensão do mar de documentos que se encontra do lado de lá da porta, não é? Que só quem trabalha no arquivo é capaz de dimensionar o que significam esses conjuntos documentais que os arquivos custodiam. Então, eu acho que essa fala da Ivana é muito importante. O primeiro movimento é dialogar internamente, depois externamente, sobre como criar pontes, né, com as universidades, com as escolas, para apresentar os arquivos, não é? Para que as pessoas possam ter uma experiência de pesquisa em arquivos, seja no ensino de história, de geografia, administração, jornalismo, são tantos direitos, são tantas as áreas que têm potencialmente acesso aos arquivos, não é? Eu tenho a impressão que aí na UFOP esse trânsito se dá de maneira muito mais orgânica, não é? Entre a universidade e o arquivo. Por essa feliz coincidência, não é? Mas acho que isso não é comum, isso não é majoritário de maneira nenhuma. Eu tenho tentado desenvolver alguns trabalhos nesse sentido. O que eu vou apresentar hoje é um pouquinho disso, mas, para além disso, eu gostaria de discutir também uma concepção de educação, de tempo, de pesquisa em educação, na produção de conhecimentos históricos educacionais, em diálogo com documentos de arquivo. E que esse diálogo possa se produzir a contrapelo de experiências ainda hegemônicas, de monumentalização dos acervos, e também a contrapelo de concepções instrumentalizadas do que seja educação e do que seja a produção de conhecimentos históricos em educação. Então, vou pedir licença para apresentar um PowerPoint e, em seguida, a gente continua a conversar. Vamos ver se eu consigo aqui apresentar.
Então, para começar, uma questão, não é o que poderia significar essa imagem de empoderar os arquivos pela educação patrimonial, né? A partir dessa provocação da Ivana, que já abriu o leque de ações possíveis e necessárias, da perspectiva dos profissionais de arquivo, eu gostaria de pensar no fortalecimento dos sujeitos no ato da produção de conhecimentos históricos educacionais, professores, estudantes, pesquisadores, profissionais de arquivo. E eu inicio com uma notícia de jornal, em homenagem a um filósofo, professor Roberto Machado, que foi muito homenageado nos últimos dias pelo seu falecimento, pela sua vida, né? Em uma homenagem que lembra da importância desse professor na vida de tantos outros estudantes, de tantos outros professores, e aqui lembrado por um seu aluno, que é o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Ivana, Adriana, desculpa interromper, mas acredito que tá no slide errado, não está aparecendo na apresentação, não? Não? Acredito que quando você foi compartilhar, isso agora está na página do professor. Mas Coloca você... para compartilhar a tela inteira, que aí quando você for dar full screen, aparece. Entrou? No full screen? Não, ainda não. Então tá com algum problema no... E agora foi. Ah, ótimo. Uhum, muito bom. Obrigada, Vitor. Eu aqui não vejo nada, né? Eu fico no escuro. Então, por favor, continua me monitorando para que eu possa saber o que está acontecendo. Então, o professor Durval escreveu sobre o Roberto Machado, e que foi aluno do Michel Foucault. E olha que interessante, o que ele lembra, não é, do Roberto Machado e das aprendizagens do Roberto Machado com Foucault. Muito ao contrário de uma recepção que os textos do Foucault sobre o arquivo têm tido, de maneira hegemônica no Brasil, ele vai dizer o seguinte, que o Roberto aprendeu com o Foucault, que antes de se tratar de qualquer evento passado, é preciso se sujar da poeira dos arquivos. É preciso se embrenhar pelos ditos e escritos do arquivo. Não para fortalecer discursos historicistas, discursos consolidados sobre o passado, mas muito ao contrário, para poder fazer a crítica a essas formas de pensamento disciplinares instituídas, né? Então, eu começo com essa provocação, porque eu acho muito importante que a gente separe a imagem de arquivo, né, com toda a sua potencialidade de nos trazer novas possibilidades de relação com o passado, de uma imagem consolidada socialmente que liga o arquivo à produção de conhecimento positivista, historicista, como se estivesse no próprio acervo essa constituição. Muito ao contrário, embora os arquivos tenham sido usados, né, e muito até afirmados, né, pela historiografia historicista, pelo positivismo, na produção do conhecimento, o próprio acervo arquivístico não comunga dessas práticas, né? Talvez até
algumas equipes que trabalham nos arquivos, algumas culturas institucionais, né, de práticas de arquivo, ainda comunguem com o historicismo. Mas isso, claro, isso não se liga ao próprio acervo. O próprio acervo é, ao contrário, uma possibilidade de nós lermos o passado em leituras criativas, não é? E outras possibilidades que podem, inclusive, nos transformar no presente. E aí, então, eu tenho refletido sobre como é que socialmente essa imagem historicista do arquivo vai se constituindo na educação. E eu tenho para mim que uma das razões para que isso aconteça é que os documentos aparecem nos manuais didáticos, assim como nos museus e nas mídias, separados das suas séries. Eles aparecem como ilustrações, como monumentos. E aí é como se nos arquivos existissem de forma predominante esses documentos avulsos. Não é? Essa é uma imagem socialmente muito estabelecida, de que nos arquivos você tem alguns documentos que têm valor histórico. Não é? Ora, nos arquivos nós temos grandes séries documentais, né? E quando a gente pinça um documento da sua série, a gente monumentaliza esse documento, não é? A gente toma esse documento com ilustração de alguma narrativa que a gente esteja querendo provar. Mas esse não é o único caminho que a pesquisa em arquivos pode ter e que a produção de conhecimentos históricos educacionais pode nos convidar a fazer, não é? Então, como não monumentalizar os acervos na educação patrimonial, não é? Como pensar uma outra concepção de patrimônio. As práticas hegemônicas em arquivos, muitas vezes, reafirmam essa visão monumental, não é? É como se a gente entrasse em um lugar sagrado, onde a gente tem que usar luva, máscara, e alguns poucos documentos não são mostrados nas visitas guiadas. E esses documentos são escolhidos a dedo para serem muito sedutores, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro documento, inventário produzido em São Paulo, em 1600 e não sei quanto. Não é? Cada arquivo tem as suas vedetes, que são separadas das suas séries na educação patrimonial, o que não colabora para a compreensão do acervo arquivístico, muito ao contrário, colabora para a afirmação dessa imagem fantasmática, né, fantasmagórica, que a gente encontra socialmente, de que nos arquivos se encontra o passado, a história. Nos arquivos online, muitas vezes isso também ocorre, não é? Na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei bastante com isso e encontrei em muitas situações essa monumentalização dos acervos. Então, existem alguns desafios teóricos e metodológicos para que a gente possa se deslocar para a criação de outras experiências de significação dos acervos documentais na educação. Eu coloco aqui, entre elas, uma reflexão necessária sobre as nossas concepções de tempo, a partir das quais a gente organiza as nossas práticas educacionais, a concepção de memória, a concepção de leitura, a concepção de produção de conhecimentos históricos educacionais e mesmo concepções do que seja educação. Eu vou falar, claro, tem que fazer um recorte, né? Eu vou falar da nossa concepção de tempo, né? Que eu acho que é a primeira que precisa ser endereçada para que a gente consiga se deslocar. E aí, me apoiando no filósofo Walter Benjamin, que pensou numa concepção de história que possa se contrapor ao fascismo,
não é? Que possa, ele escreveu toda essa reflexão sobre história no momento de ascensão do nazismo na Alemanha, do totalitarismo na Rússia. Então, ele está pensando exatamente numa concepção de história que possa nos deslocar em relação à afirmação desses autoritarismos e dessas violências. E ele começa, talvez surpreendentemente, mas a gente vai ver que não, por confrontar a ideia de progresso. E ele vai dizer o seguinte: a ideia de um progresso da humanidade na história é inseparável da ideia da sua marcha no interior do tempo, vazio e homogêneo. A crítica da ideia do progresso tem como pressuposto a crítica da ideia dessa marcha do tempo. O historicismo culmina na história universal. A história universal não tem qualquer armação teórica, seu procedimento é aditivo. Ela utiliza a massa dos fatos para com eles preencher o tempo homogêneo e vazio. Esse tempo homogêneo e vazio é o tempo do relógio, é o cronos, é o tempo matematizado que vai se impondo progressivamente a partir da Revolução Científica, mas muito mais fortemente a partir das diversas revoluções industriais que se sucederam, a ponto de hoje nós temos cronometrado até os segundos, não é? Até décimos de segundo nas nossas práticas, inclusive práticas de lazer, não é? E nós aprendemos a perceber o tempo dessa forma desde muito pequenininhos. A nossa percepção do passar do tempo pode parecer natural, mas ela não é. A percepção é construída socialmente, culturalmente. E nós vamos aprendendo a perceber o tempo dessa forma, como homogêneo, como uma sucessão matematizada, vazia, que nós preenchemos com atividades, com coisas. Esse também é o tempo do historicismo, que ainda está muito presente no ensino de história, não é? Uma flecha de evolução, desde o que seriam os povos primitivos, gloriosamente se estendendo até as sociedades contemporâneas, que seriam mais evoluídas, mais complexas. Vejam o quanto essa concepção de tempo e de progresso marca as relações humanas, não é? No presente. Nós não estamos falando de uma concepção neutra, nós estamos falando de uma concepção que supõe o predomínio de povos sobre outros povos, de culturas sobre outras culturas, e mesmo de história, de algumas histórias sobre outras. Esse é o tempo da escola, não é? Nós que somos professores, nos acostumamos muito profundamente a pensar o ano, né? A passagem do tempo, a passagem do ano, a partir dessa cronologia, né, com que nos envolve em todas as atividades. Esse é o tempo dos negócios, é o tempo do capital. E esse é o tempo que é naturalizado quando na escola a gente começa a trabalhar com a história de vida das crianças, desde muito pequenininhas, e depois vai trabalhar com a história local, com a história regional, sempre sem questionar essa concepção de tempo. Agora vejam, aqui a gente já flagra em torno de que essa concepção do tempo se articula. Olha, na linha de tempo das crianças, o educador conseguiria mostrar com linearidade a evolução da turma. Isso, e poderia avaliar o desenvolvimento de cada criança, considerando todas as suas etapas.
Então, vejam, essas palavras não são neutras. São palavras que tendem a reduzir as experiências das crianças, que tendem a colocar essas experiências em uma grade de avaliação para poder ser avaliadas, né? E classificadas. Então, são formas muito eficientes para o controle, para a disciplina, né? Vamos lembrar do Foucault lá do início, né? Para vigilância, mas não são formas que convidam a uma outra experiência do tempo, não são formas que convidam a criação, a relação, a percepção das conexões entre passado, presente e futuro. E aí o Benjamin vai dizer que um historiador consciente dessas questões renuncia a desfiar entre os dedos os acontecimentos, como as contas de um rosário. Ao contrário, ele capta uma configuração em que o seu presente, a sua própria época, entre em contato com uma época anterior. É como um salto do tigre que pode articular dois momentos na história, o nosso presente e um presente anterior. Então, uma articulação entre passado e presente. Para que a gente possa dar esses saltos no tigre, é preciso arrancar a tradição ao conformismo. É preciso mudar, é preciso se deslocar em relação à ideia de patrimônio, em relação à ideia de que existe uma tradição consolidada que não pode ser confrontada, não é? As tradições populares, as tradições a contrapelos, confrontam essa tradição de monumentalização do passado. Então, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, não é? Isso nos arquivos é libertador. Não é? Os arquivos podem ser lugar da tradição, mas eles também podem ser lugar da criação e da percepção de que existem outras tradições silenciadas, né? Como nessa semana vocês já têm discutido. Então, articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi, que é a concepção positivista, historicista, mas sim articular o presente ao passado em uma reminiscência, ou seja, em um diálogo entre o sujeito do conhecimento e os documentos, né? Existe um diálogo com os mortos por meio dos documentos, não é? E esse diálogo se dá como lampejos no momento da leitura, no ato de produção do conhecimento. Muito bem, nós vamos ainda falar mais disso, desses lampejos, né, dessas possibilidades de diálogo entre sujeitos no tempo. Para que elas aconteçam, não é como a Ivana já apontou, o primeiro problema, a primeira questão a ser endereçada é de apresentar o arquivo aos professores, estudantes, aos usuários. E para apresentar os arquivos, me parece que é muito importante que a gente apresente as suas séries documentais, não documentos avulsos, mas as suas séries documentais. E aí a gente se vê em palcos de aranha, porque os arquivos têm um verdadeiro mar de documentos. Então, aqui eu vou apresentar rapidamente uma oficina que eu criei no Arquivo do Estado de São Paulo, a pedido de duas professoras da Unifal, que gostariam de trabalhar com documentos da educação. Então, aí, entre os documentos da educação, eu elegi o Fundo de Instrução Pública, que é só uma parte dele, mas que já tinha 500 metros de documentos, ou seja, se as caixinhas fossem enfileiradas, a gente teria
5 quadras de caixinhas, só no fundo instrução pública. Nós selecionamos 1% desse acervo, não é pouquíssimo, mas isso já deu uma visão muito mais ampla do que é esse acervo, do que os consulentes costumam ter numa sala de arquivo, porque vocês vejam quantas caixas, né, que no caso são latas, quantas caixas estão espalhadas nessa sala. E aí os estudantes puderam livremente acessar essas caixas e fazer as perguntas que lhes interessavam. Quer dizer, não houve uma prévia, uma instrução, uma ordenação sobre como é que eles deveriam acessar esses documentos, não. Ao contrário, nós deixamos totalmente livre a exploração das caixas. E depois eles trocaram entre si as descobertas que eles tinham feito sobre as diferentes séries documentais. E na troca foi possível perceber como essas séries se relacionam, como há uma teia orgânica que liga esses documentos, como uns iluminam aos outros. E aí perceber o que significa um fundo e por que um arquivo organiza os documentos a partir dos seus produtores e não a partir de temas. Os temas passam, não é? E o arquivo tem que manter os seus documentos a partir da ordem dos produtores. Isso não é positivista, isso é que possibilita as inúmeras, plurais perguntas que cada época e cada pesquisador e cada estudante pode fazer nos documentos. E muitas perguntas foram feitas, não é? Questões de gênero, questões de classe, questões de educação. Surgiram perguntas interessantíssimas a partir da experiência no presente desses estudantes. Ou seja, o ato da leitura aqui não está sendo pensado como um sujeito neutro que acessa um objeto que contenha em si informações independente das suas questões. Não, é um sujeito que comparece com as suas experiências, com seus interesses, com seus desejos, com a sua razão, com a sua sensibilidade. E faz questões aos documentos que lhes interessam, de forma inteira, né? Não só ao logos, né? Não só com o machado duro da razão, mas também com as suas experiências situadas, né? Como sujeitos historicamente situados no tempo, no espaço, nas relações sociais. Essas questões, então, estão imersas no presente e elas podem indiciar deslocamentos muito significativos, né, do presente, na sua compreensão do presente, na relação com o passado e até transformações em relação à perspectiva de futuro. Então, uma pesquisa histórica que não se fecha no passado, é uma pesquisa histórica que busca articular presente, passado e, inclusive, memórias de outros futuros, né, expectativas de futuro. Agora, é um grande desafio essa possibilidade de educação patrimonial, porque ao mesmo tempo que nós precisamos situar esses acervos, esses documentos, no seu contexto de produção, como bem lembrou a Ivana, a gente precisa também evitar sobrepor a leitura que os estudantes vão fazer, os usuários, enfim, nosso público, evitar sobrepor a esses documentos as explicações já existentes, né? As narrativas históricas já existentes sobre o objeto que está sendo estudado, de modo que a experiência e as vozes dos estudantes possam se colocar também. E aí nós nos vemos
frente a uma outra concepção de relação entre presente e passado, em que emergem as memórias dos sujeitos, tanto dos sujeitos que estão lendo os documentos, como de outros sujeitos do passado, né? E aí eu vou trazer aqui algumas poucas narrativas sobre isso, né? Essa é uma narrativa do professor Rafael Fonseca Cardoso, que parte da dissertação do mestrado dele, e ele conta para a gente, então, de uma aula que foi muito mobilizadora para que ele construísse as questões que o levaram ao mestrado. Então, ele diz assim, bom, que ele estava numa correria e que ele tinha que dar conta, né, do conteúdo sobre o ciclo do ouro no Brasil. E aí ele conta para os estudantes, né, de ensino fundamental, Fundi 2, né, é um pouco da situação das minas. Ele dizia assim, gente, as minas eram locais horríveis para trabalhar, explosões eram comuns. Uma pessoa escravizada trabalhava nas minas, costumava viver até uns 30 anos. Aí os alunos ficam surpresos, mas não reagem. Mas, professor, se eram tão comuns, por que eles trabalhavam lá? Eles não tinham escolha, eles tinham que trabalhar. E aí eles tentavam evitar o risco do desabamento, levando os passarinhos para dentro das minas, porque se os passarinhos morrem, eles saem correndo da mina. E aí os estudantes reagem. Nossa, coitadinho dos passarinhos, que horrível, né? Mas, gente, por que é que com a pessoa escravizada vocês não sentem isso? Ela trabalhava à força, era muito cruel. Ah, professor, não é que a gente não fique, mas coitado do passarinho, né? Então, isso cria um incômodo muito grande, não é? Para o Rafa, que fica pensando por que é que os meninos, as meninas, não se deslocam ouvindo sobre esse passado, né? Vão se comover com o passarinho, não com as pessoas, né? E aí que ele começa a trabalhar com documentos, ele faz uma seleção de documentos da ditadura, uma seleção grande, não é uma seleção pequena. Os alunos têm acesso a esses documentos, sem contextualização, eles leem os documentos, e aí toda uma outra possibilidade de ensino de história se abre. Então, aí eu vou ler essa outra narrativa que chama Desconhecida. Em meio às discussões sobre os documentos da ditadura, Aurora, completamente aflita, começa a contar sobre uma das cartas com que ela teve contato. Li uma carta de uma prisioneira política falando da situação da prisão. Que coisa horrível, professor. O que aconteceu com ela? Eu não sei dizer, Aurora. Você tentou procurar alguma outra informação sobre ela? A gente tentou, mas não achou nada. Então, não vai ser possível saber apenas pelos documentos que tem. Como não? Aí ele termina dizendo, não é? Percebo a aflição no olhar dela, a angústia em querer saber o paradeiro daquela mulher. Talvez nunca a encontremos. Então, vocês vejam que no diálogo com a carta que essa mulher escreveu, falando da situação da prisão política, essa menina se corresponde no tempo com essa situação, né? Ele dá um salto no Tigre e para flagrar o sofrimento dessa prisioneira e compreender assim de uma outra forma uma situação de violência que eles não tinham compreendido a partir de uma narrativa anterior, não é? No caso das minas.
o documento desloca a compreensão, ele possibilita esse encontro entre passado e presente. Mas ele possibilita desde que a gente não faça uma leitura monumentalizada do documento, que a gente não faça uma leitura historicista. Então, aqui eu trago uma outra narrativa, eu sei que já estou passando do tempo, vou encerrar em seguida, mas eles dizem, eu acho que essa narrativa vale muito a pena. Os alunos estavam navegando pelo arquivo que criei para eles com documentos da ditadura militar, alguns ansiosos para ver mais documentos, outros curiosos para entender o que toda aquela documentação queria dizer, outros indiferentes àquela atividade, apenas querendo acabar o mais rápido possível. Em meio à bagunça e ao barulho das conversas, Ana me para. Acho engraçado ler esses documentos. Por quê? Não sei, é muito estranho estudar aquilo que meus pais viveram. É estranho ver que eu sou parte disso. Ana faz uma pequena pausa, continua a olhá-la atentamente, como quem gostaria de ouvir mais. Ela parece entender. A minha mãe sempre fala do meu avô que lutou na Segunda Guerra Mundial. Ela fala que ele não deixava ninguém em casa falar de política, ficava falando que era perigoso falar dessas coisas. Mais uma pausa, não consigo dizer nada, mais uma vez ela parece entender. As coisas que eu estudo aqui, minha mãe nem sabe. É estranho, professor. Ela me fala que nem história tinha na escola. Aqui a gente tem um salto de 3 temporalidades, não é? Essa menina, lendo os documentos da ditadura, flagra a infância e adolescência da mãe dela, que estudou num período em que não existia história na escola, no período da última ditadura militar, que era estudos sociais, que tinha substituído as aulas de história, e flagra as sensibilidades do avô em relação ao totalitarismo, não é? Em relação às ditaduras. Nesse caso, a ditadura, os totalitarismos das décadas de 30 e 40. Então, são 3 temporalidades que se entrelaçam a partir desse presente, dessa menina, e da sua experiência de vida, não é? Então, não é uma leitura afastada dos documentos, é uma leitura em que ela comparece de maneira sem partição, não é logos de um lado e sensibilidade do outro, não. Não é? As memórias e a razão e as sensibilidades comparecem na leitura para criar essa nova compreensão que ela está trazendo da sua própria existência. Então, ela está se situando como sujeito histórico, situando historicamente as suas experiências, sem tagarelice, sem historicismo. E essa é uma possibilidade de trabalho com documentos de arquivo, a partir das questões dos sujeitos da experiência histórica. Isso é, estudantes, professores e educadores em arquivos. Eu ia trabalhar com uma possibilidade de trabalho com arte e documentos escolares, mas não vai dar tempo. Então, só vou passar aqui e agradecer. Nós que agradecemos, Adriana. Acho todo mundo extasiado com tantas falas importantes. Vou voltar, Ivana, para a tela aqui. De volta, Ivana. Bom, eu sou sujeito a falar, mas antes eu queria agradecer vocês duas pela presença. Sendo incrível, agregando muito. Eu me lembro muito bem de uma fala da professora Adriana sobre documentos, que o documento é um espelho, né, do passado, um espelho das civilizações antigas, e não só isso, como vou usar até das palavras dela aqui,
que não há um documento na cultura que não seja ao mesmo tempo um documento da barbárie. E isso me marcou muito, porque entra muito nessa questão de não monumentalizar um documento, né? Não historicizar, entre aspas. Mas, enfim, vou abrir para uma pergunta que tem aqui. Gostaria de ouvir a resposta de vocês, a interação de vocês, que é a pergunta do Diógenes, que está aí com a gente a semana inteira. Eu queria agradecer a presença dele. Que é: como o professor de história pode mobilizar a escola para que o arquivo Educação Patrimonial possa ser um projeto que articule as diferentes áreas de conhecimento, tendo em vista que o currículo abarca outras disciplinas? Bom, a palavra é com vocês. Você tendo uma equipe que trabalhe junto, essa é uma possibilidade maravilhosa, viu? Maravilhosa mesmo. Eu já pude fazer isso numa escola com professores de diferentes disciplinas e de maneira muito fortalecedora para todos os sujeitos, inclusive que convida, né, de maneira muito interessante as discussões entre diferentes áreas do conhecimento, não é, que a gente não costuma aproximar muito, não é? E fazer isso junto com os estudantes dá, inclusive, a eles uma outra noção do que seja a produção do conhecimento, das diferenças entre as várias concepções, não é, de ciência, de produção do conhecimento. Eu acho que a questão é só sentar na mesa dos professores e ver quem vem junto. E aí conversar com o pessoal do arquivo para realizar, não é, uma seleção de documentos que possibilite esse diálogo, não é? Diógenes, obrigada pela pergunta. Eu concordo com a Adriana e posso te contar uma experiência também de Belo Horizonte, que tem desenvolvido um trabalho que é coordenado pela Secretaria de Estado, aliás, Secretaria Municipal de Educação. Agora ele está suspenso, mas por meio desse trabalho, a secretaria oferecia alguns roteiros de visitação, arquivo, museu, centros culturais, e o projeto ele era escrito por professores, era selecionado na escola, e a execução, quando envolvia o arquivo, era feita junto com os professores participantes. E foi incrível o trabalho realizado, por exemplo, pelos professores de literatura, explorando as obras, né, de memorialistas, como Pedro Nava, por exemplo, relacionando essa escrita sobre a cidade com a cartografia de Belo Horizonte e, claro, a história local. Então, a partir dessas reuniões, né, Adriana, os professores eles podem levar ao arquivo uma proposta que reúna os interesses de várias áreas do conhecimento, e o arquivo tem acervo para dialogar com todas essas propostas, né? Imagine você pensar nas andanças de Pedro Nava por Belo Horizonte e conhecer as plantas, a cartografia do início do século XX, quando ele realmente caminhava por ali, né? As pranchas são belíssimas, e você tem, por exemplo, em relatórios, muitos dados sobre a cidade dos anos 20, 30, em que é possível um professor de geografia explorar o clima,
as mudanças na vegetação, nos cursos dos rios que a cidade foi enterrando. Então, os arquivos, eles têm toda essa gama de possibilidades. Agora, um aspecto que é importante pensarmos é que nós temos que construir isso junto com os professores. Né? Se a Adriana falou tão bem sobre o documento, sobre nossas relações com temporalidade, com vários aspectos que podem ser explorados no acervo, isso tem que ser construído junto com o professor, né? E dá para pensar em atividades para um ano inteiro, né? Envolvendo várias áreas do conhecimento. Obrigado pela fala, só complementando, convido a todos os professores, todos os educadores, todos os pesquisadores presentes a também corroborar com o espaço do arquivo. O arquivo sempre de porta aberta para receber gente, para articular vários campos de conhecimento, inclusive o próprio arquivo, o próprio acervo arquivístico, é um espaço de vários conhecimentos, um espaço muito multifacetado. Desculpa. O barulhinho foi o gato. Apresenta ele pra gente. Esse é o Léo. Um gato arquivista que adora uma aula, uma live. Eu vou para a pergunta agora da Anne, nossa coordenadora. Como aproveitar os arquivos nas práticas didáticas das licenciaturas? Seria um ótimo caminho para educar os graduandos nesse exercício de pensar e fazer história de forma diferente. Bom, fiquem à vontade. Nossa, Anne, que pergunta boa. Eu recomendo conhecer uma experiência do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, desenvolvido com o Departamento de História da URGS há cerca de 12 anos. Hoje, a URGS tem, além das práticas de ensino de história, um estágio de educação patrimonial para seus alunos, construído em parceria com o APERS. E é interessante esse trabalho desenvolvido, por quê? Porque eles pensam essas práticas didáticas a partir do conhecimento do acervo. Então, na verdade, aquele aluno de história que chega ao arquivo, ele conhece a instituição, conhece seus fundos, né? Faz um exercício parecido com o que a Adriana apresentou em sua oficina lá no APESP, no Arquivo de São Paulo, e a partir desse reconhecimento, desse encontro com o arquivo, é que ele constrói propostas. Então, eles já desenvolveram, por exemplo, trabalhos incríveis sobre a ditadura, né? E produziram material didático, como Porto Alegre, como o Rio Grande do Sul vivenciou a ditadura, a última ditadura, os movimentos de resistência, a conexão com o Cone Sul. Então, eles têm uma experiência que tem sido muito bem sucedida e que se reflete na produção desses ex-alunos que voltam no Prof. História da URGS para refletir sobre como professores de história eles mantiveram, né, mantêm, eu espero, né, essa conexão com o arquivo.
Então, eu deixo aqui essa sugestão, porque é uma das experiências mais bem-sucedidas que eu conheço, né? No arquivo da cidade, entre 2000 e 2003, uma das experiências que nós fizemos, que foi bem-sucedida, foi de estágio de férias para alunos de licenciatura em História. Na época, nós ainda não tínhamos curso de arquivologia em Minas, e também foi uma experiência que eu considero bem-sucedida. Por quê? Porque era uma proposta não só de conhecer o acervo, conhecer a educação patrimonial no arquivo, mas pensar possibilidades educativas junto com a equipe de educação patrimonial a partir do arquivo e do acervo. Adriana? Então, eu estava aqui me lembrando que nessa oficina do APESP, uma pequena seleção foi feita a partir da documentação de duas escolas normais, duas escolas modelos, uma de Campinas e uma da cidade de São Paulo. E aí, quando a gente abre essas caixas, você tem desde recibos de compra de material educacional que vem da Europa, que vem da França em especial, mas também da Inglaterra, Alemanha, e que monta os museus, né, os museus escolares, né, são montados com esses objetos da cultura material escolar, até provas de concurso de professores, exames dos estudantes, né, das estudantes que vão ser professoras. E aí você vê, por exemplo, uma prova de matemática inteirinha escrita, sem um número, né? E isso causou um estranhamento muito produtivo, muito, muito provocativo nas estudantes, né? De imaginar como o que a gente supõe que seja a disciplina seja uma coisa muito estável, né? E aí você vê que no tempo essa estabilidade se dissolve, se desmancha, e isso diz respeito não só ao passado, mas também ao presente e ao futuro, porque você então passa a não naturalizar a forma como as disciplinas são pensadas, não é? No presente, é como as práticas se constituem. Então, isso dá uma discussão interessantíssima nas diferentes licenciaturas. Matemática, de química, de física, de biologia, não é? Todas as licenciaturas, eu acho que podem se beneficiar de um trabalho com documentos de arquivo em diferentes sentidos. Já dá vontade de fazer. Claro que tudo tem que ser pensado a partir dos sujeitos, não é? Das questões dos sujeitos e do próprio acervo. Quer dizer, como é que diálogos estão ali potentes, né? Estão ali pedindo para serem feitos. Então, espero que vocês façam, depois vocês contem para a gente. Com certeza, essa palestra, essa aula, né? Acho que é muito mais uma aula do que tudo. Está servindo muito para a gente, né? Está sendo como se fosse um encontro VIP, assim. A gente está aprendendo muito. Bom, infelizmente já estamos dando tempo, assim, né? Já são 6h30. Tem outros eventos da Semana de Arquivo acontecendo, de outros arquivos por todo o Brasil, por todo o mundo, na verdade. Tem arquivos na Noruega, em Portugal fazendo também. Lá no mapa da Semana Nacional de Arquivos, podem ver tudo. Já agradeço muito a Adriana, a Ivana, pela presença, foi sensacional. Acho que todo mundo já está extasiado pelo conhecimento. Quer deixar alguma fala? Só agradecer, não é? Agradecer e torcer, esperar que vocês possam depois contar para a gente todas as coisas bacanas que vocês estão fazendo aí. Eu também agradeço, espero conhecer em breve
trabalho de educação patrimonial do arquivo da Câmara de Mariana e seguimos juntos, né? Nosso grupo de pesquisa, convidamos vocês a conhecer as publicações, o debate, né, promovido pelo nosso grupo de pesquisa sobre arquivos e educação, e esperamos novos encontros e momentos de troca. Obrigada, gente, foi um prazer. Obrigado, gente. Espero que, para mais informações, acompanhe a gente no Instagram, nas redes sociais. A gente está formando tudo por lá. Amanhã tem um evento para encerrar a semana, com uma espécie de trocação de histórias, de fazeres arquivísticos, onde a gente vai colocar pessoas que fizeram parte do nosso arquivo para conversar. Fiquem à vontade. E no mais é isso, gente. Muito obrigado.